Olá pessoal, vim aqui fazer a gravação da nossa aula, especificamente da resolução daquela lista de exercícios que eu mandei para vocês. A prova vai ser tranquila, lembre-se de trazer a sua calculadora científica, que a gente precisa fazer aquelas operações com aquelas três funções, a função lá de radiciação, a função logaritma, que vai servir para tirar o valor do tempo, a de radiciação para a gente achar o valor da taxa e a função exponencial para a gente achar o valor do montante, Isso dentro das capitalizações de juros compostos, As capitalizações compostas. Resolvi fazer essa lista de exercício para a gente relembrar um pouco de que a gente já vinha falando mais especificamente sobre a capitalização composta, que é o que vai mais estar presente dentro da nossa prova. Lembrando que a nossa prova ela é de matemática financeira, a gente reuniu os conteúdos de capitalização simples com juros simples, descontos com desconto simples e também dentro do conceito lá de juros compostos, A fórmula, lembrando que a fórmula também eu vou deixar já pré-definida lá, já prevista lá dentro da... prevista lá dentro da provinha de vocês, que ela já está preparada, certo? Então vocês não vão precisar decorar fórmulas porque é uma necessidade básica aí, mas levem as calculadoras científicas, pessoal, porque isso é importante. É bem simples, vamos lá. São 10 questões e a gente vai ver rapidinho nesse PowerPoint aí. Vamos lá, o primeiro slide. Dentro da lista de vocês, vou fazer a leitura. O valor de 670 foi aplicado no CDB, que é um título, durante 34 dias, na taxa efetiva de 13% ao ano, gerando uma capitalização diária. Calcule o valor do montante. Então, se é para calcular o valor do montante, a gente vai utilizar aquela fórmula lá de função exponencial. Para fazer ela bem rápida, o que é que a gente faz? A gente vai lá para a fórmula, a gente já gera a fórmula, que é o montante igual ao capital 1 mais a taxa elevado ao tempo, sabendo lá que o montante é dado pela descoberta do montante, a gente tem que fazer a separação dos valores, Então aí eu tenho os valores, então eu vou separar o valor do capital, que já é dado, 670, o tempo é dado em 34 dias, mas lembrando que quando ele fala que a taxa ela é anual, lembrando que o tempo e a taxa ela tem que trabalhar no mesmo intervalo, então no nosso caso, que é o nosso tempo comercial ao ano, que é o que eu peço para vocês já ficarem de cara já para fazer essa separação, não transformem, pessoal. Minha sugestão é que vocês não transformem a taxa, transformem o tempo, Porque a gente está tratando de juros sobre juros, Então, se eu dividir 34 dias, que é o tempo, por 360, que é o tempo comercial, ele vai dar 0,0944, 4, Que eu estou pegando aqui como é o padrão lá da provinha, que vão ser 5 casas decimais depois da vírgula. O tempo, a taxa que é dada é 3% ao ano, e se a gente fixou o ano, divide por 100, vai dar 0,3. Então, se ele quer achar o montante, a gente coloca aí na fórmula, Então, vai ser bem tranquila. Então, colocando na fórmula, a gente acha o gabarito aí que dá 677,79, que é gerado o montante, certo? Letra C. Essa segunda questão, uma aplicação de ala R$22.000 é efetuada em um determinado capital aí, que esses R$22.000, dada produz uma taxa de juros composta de 2,4% ao mês, e um montante, já dado o montante aí, em uma certa data futura, Então ele pede para calcular o prazo dessa operação, então ele quer calcular o tempo, pessoal. Para calcular o tempo, vamos olhar aí, a taxa foi dada ao mês, e o tempo também é o que a gente vai achar, e provavelmente a gente vai achar o tempo também a mês, pessoal? Então ele já deu o capital, já deu o montante, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a divisão aí do montante sobre o capital, os 26.596,40 dividido por 22.000, que é o valor do capital, Somando aí o 1 mais o valor da taxa que é dado por 2
2,4, né? Lembrando que eu tenho que dividir 2,4 por 100, né? Porque eu tenho que trabalhar com a taxa que está percentual para o valor decimal, dividido por 100, então vai dar 0,024. Mais 1 fica 1,024. Vou usar a função logaritma de um lado, não é? Aqui. Então o log dessa divisão, que vai ser 1,2892, e o outro lado o log de 1,024. Se eu tirar o log dessas funções, ou tirando lá o log desses números, eu vou achar esses valores aqui, 0,18973 e 0,02371. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar o tempo de 8 meses. Letra D. Terceira questão. Vamos pausando aí. Minha sugestão é que você pause, tente fazer antes de eu dar a resolução, certo? Uma pessoa deseja obter um rendimento de 27 mil, dispõe de 9 mil de capital, há uma taxa de juros simples, então a gente vai calcular juros simples. E quando não é dado, pessoal, até uma dica para vocês, quando ele não diz que é juros simples, a gente já sabe que é uma capitalização composta, certo? Mas no caso aí, como é juros simples, deverá ser aplicado um prazo de 5 meses. Então, separando os dados aí, eu tenho lá os capital 900. Lembrando, eu coloquei aqui 900, mas podia ser 900 ou 9.000, não vai interferir não, né? Porque a proporção vai ser a mesma, né? Dividido os dois, dividindo aí. Então, dividi os dois aí, achei o valor, né? O cálculo é o J-CIT, né? O juros é igual ao capital, a taxa e o tempo. E eu vou achar o valor de 3%, letra C. Isso é um cálculo simples, né? De juros simples. Quarta questão, Carlos investiu 5.522 no regime de juros simples durante 5 meses, uma taxa de 30% ao ano, mês-ano aí, vamos fazer a conversão. E João investiu o mesmo valor que Carlos no regime de juros compostos, né? Então ele vai querer dessas alternativas aí a gente encontrar. Dando esses valores, então eu vou calcular esse capital a juros simples e juros compostos, né? Calculando aí, a gente pode ter aí que o montante a juros simples, o Carlos ele vai obter um valor de 6.212,24. Tendo o montante de 6.224, se eu for calcular os juros naquela fórmula básica de capital, a taxa que é 30%, né? Ele deu aí ao ano, que é 0,3. E o mês aí, né? Os meses, que foi de 5 meses, então eu vou dividir os 5 por 12, né? Vai ficar 0,41666, né? Que dando esse valor, eu vou achar a taxa de juros, que é de 690,24. Já João, eu vou achar aí o montante que deu 6.159,88, quer dizer, um valor menor do montante para João. E para achando o valor também do juro, a taxa de juros também é um pouco menor. Então, resultado letra C aí, que é o quê? Carlos resgatou uma quantia maior de juros que João. Não foi o que aconteceu? Então, aí o juros simples rendeu maior do que o composto, pessoal, porque o intervalo de tempo foi menor do que 1, né? Que deu aí 0,41. Se fosse dado 1, com certeza seria igual. Maior do que 1 seria João, ia render mais. Até aquela brincadeira que eu faço com vocês, que existe um momento que o juros simples é maior do que o juros compostos. Existe sim. Quinta questão. Um cliente precisa do dobro do valor que possui atualmente para comprar um eletrodoméstico, pessoal. Lembrando aquela história, né? Se é o dobro, então o montante vai ser igual a 2 vezes o capital. E ele deve encontrar uma aplicação cuja taxa de juros mensal capitalize mensalmente e fará com que o seu capital dobre em 1 ano. Quer dizer que o tempo é de 12 meses aí, né? Qual a taxa aproximadamente aí que é dada aí com relação a esse valor, né? Então, se a gente olhar direitinho, né? Então o montante vai ser 2 vezes o valor do capital, então o M vai ser 2 vezes C. Se eu passar o Czinho lá para o outro lado e vou cortar C com C, vai ficar 2 igual ao 1 mais I elevado a T, né? Então
fazendo esse cálculo de forma bem básica, eu vou encontrar a raiz 12 de 2, então o valor dos juros no mês vai ser de 5,9, né? Como eu não tenho aí o 5,9, eu vou colocar um valor aproximado aí, que é de 6% ao mês, certo? Gabarito letra D. Vamos para essa questão. Uma sociedade empresária aplicou uma quantia de 100 mil a uma taxa de juros composta de 10% ao mês em um grande banco da cidade, e ele pretende deixar seu dinheiro investido a um curto período, que é de aproximadamente 4 meses. Qual o valor será resgatado ao final dessa aplicação? Simples, pessoal. Vamos calcular o valor aí do montante, né? O capital é de 100 mil, a taxa é de 10%, que é 0,1, e o tempo é de 4 meses. Então, colocando esses aí dentro do intervalo, eu vou ter que o montante é igual a 100 mil, 1 mais 0,1 elevado a 4. Né? Então, se eu fizer essa multiplicação aí básica, eu vou encontrar 146.410, gabarito letra B. Um investimento em renda fixa com um título do Tesouro Nacional, né? O Tesouro Nacional está muito em voga hoje, foram investidos uma taxa de juros, não está muito em voga, mas a taxa está baixa, né? Hoje não está tão legal nessa renda fixa, né? Composta por 1,1% ao mês. Quanto tempo aproximadamente? Qualquer um deles precisa ficar investido a essa taxa de juros para que o valor final duplique, pessoal. Então, novamente aquela história, né, lá, né? Se é para duplicar, o montante vai ser igual ao que? 2 vezes o capital, né? Colocando na taxa que já deu aí, que foi dada de 1,1 ao mês, né? Então vou colocar, vai ser colocado 1,1 ao mês, então vou achar a função log de 2 e a log de 1 mais 1,011, né? Então, fazendo essa divisão, eu vou achar aí o tempo de 63 meses. Dividido por 12, não é que a gente vai achar, eu vou achar 5 anos, letra B, o gabarito. 8ª questão. Um cliente faz um empréstimo a juros compostos de 4% ao mês e pagou sua dívida em 4 meses depois. Sabendo que o cliente pagou 300 de juros, né? A quantia emprestada foi feita pelo cliente de quanto, meu Deus? Aí teve muita gente que ficou com dúvida dessa questão. Mas ela é simples, ó. Se esse 300 aí é o valor do quê? É o valor do juro, né, pessoal? Então, você sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o montante vai ser igual ao capital mais 300, né? Se eu no local lá da fórmula do montante colocar que o capital mais 300, né, é igual ao montante, então eu vou ter que C mais 300 vai ser igual a C, que é o valor do capital, 1 mais a taxa que foi dada, né, aí, de 4%, que 4% é a mesma coisa, 4 dividido por 100 dá 0,04, e ao tempo que foi de 4 meses, então a gente vai achar tudo isso em valor mensal, mês, não tem problema. C mais 300, calculando aquele valor exponencial elevado a 4, vai ser 1,16985C. Passando lá para o Czinho, que está do lado 300 para o outro lado, então vou subtrair 1 desse valor aí, então vai ficar quanto? Vai ficar 300, que ele está multiplicando, vai passar dividindo 0,16985. Fazendo essa divisão, então eu vou encontrar que... desculpa aqui, não é o tempo, né? Eu vou encontrar que o valor do capital, já corrigindo aqui, né? O valor do capital vai ser igual a 1.766,26 centavos. Então, ele ficou superior a 951 e inferior a 1.800. Né? Só precisa fazer essa historiazinha aqui do valor do montante, para ficar mais claro. A 9ª questão.
Ao se aplicar uma capitalização composta a um capital de 1.000, observou-se em 4 meses o montante passou a ser de 16.000. Nessas condições, a taxa mensal composta foi dada de... esse daí, professor, deu o valor do capital, deu o valor do montante. Já encontro várias condições aí, né? Se ele deu o valor do capital, deu o valor do montante, então ele quer encontrar o valor da taxa. O tempo já é dado aí, né? O tempo é de 4 meses, então aplico na formulazinha lá, para encontrar o valor lá da taxa, né? Então vai ser uma radiciação, né? Vai dar aí, então passo 1.000 lá que divide o 16.000, vai dar 16, então vai ser raiz 4 de 16 dá 2, 1 mais i, passando lá esse 1 subtraindo, né? Eu vou encontrar aí o 1, né? Então raiz 4 de 16 deu 2, né? Aqui. Correto. Então deu 1, né? Que i é igual a 1, que não é a mesma coisa que 100%, né? Que depois eu vou multiplicar por 100, né? Então gabarito letra A. 10ª e última questão, sendo a taxa corrente de juros 10% ao quadrimestre, então vai ter uma transformação aí em 4 meses, quanto deve ser aplicado hoje para resgatar o montante de 38.500, né? Daqui a 28 meses. Fácil. Ser fácil, né? Colocando, já sei que a taxa é de 10%, né, que ele deu aí, 10% dividido por 100 dá 0,1 ao quadrimestre, e um montante de 38.500, né, já tem um montante, e o valor do tempo é os 24 aí, se a taxa é o quadrimestre, então vão ser 24 meses dividido por 4, 28 meses dividido por 4 vai dar igual a 7. Então, o montante de 38.500 igual ao capital que eu quero achar, 1 mais a taxa, que é 0,1, elevada ao 7, que é o número de tempos, os ciclos de meses, né? Então, colocando um valor expoente aí, 1,01 dividido por 7, vai dar esse valor de 1,94871. Então, passando ele dividindo, que ele está multiplicando, vai dar o valor de 19.756,65 centavos, que se eu colocar no valor real, porque aí eu aproximei, dá 19.756,59 centavos aproximadamente, letra E. Pessoal, até amanhã. Essa prova, refaçam essas questões, a gente vai ter uma facilidade. Faça com calma, reveja, dê uma pausa no vídeo e refaça. Você vai ver que é de forma bem clara e bem simples, né? A fórmula, a gente calculou basicamente essa fórmula aqui, né? E a fórmula do juros simples lá do J-Cit, mas também a fórmula que o montante é igual ao capital mais a taxa de juros, né? Só lembrando que no juros composto ela é exponencial e no juros simples ela multiplica a taxa. Um abraço e até amanhã, e não esqueçam as calculadoras, por favor.